Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente fala do julgamento da chamada Pauta Verde, em que o Supremo já determinou que a União apresente um plano para a preservação da Amazônia. A gente também vai falar do julgamento que validou a licença maternidade para mãe não gestante que está numa união homoafetiva. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro Cogizelli, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. E comigo, Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça, você vai ver os aspectos importantes e jurídicos dessas decisões em que o Supremo Tribunal Federal trouxe aí mais uma garantia na proteção da Amazônia e também um direito extremamente importante para uma parcela vulnerável da sociedade. É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e com a Lê vou ajudar a contar um pouco dessa semana aqui na Corte. Então vamos em frente, gente. Vamos para o destaque dessa semana, que eu acho que a gente podia falar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, anunciou a mudança do canal da TV Justiça no sinal aberto, é importante a gente dizer, aqui em Brasília, que a partir do dia 3 de abril, para você que acompanha a programação da TV Justiça, uma programação extensa, educativa, enfim, uma programação interessante, a partir do dia 3 de abril, a emissora vai passar do número 53 para o número 1. Qual que é a finalidade disso, segundo o próprio ministro? Essa mudança vai acabar deixando a TV mais próxima dos canais de maior audiência, o que acaba ampliando o potencial, né, de acesso da população. Quer dizer, a população que liga o 1, o 2, o 3, são os primeiros cliques no canal de quem acessa, né? A ideia é muito boa, porque os canais aqui em Brasília, na TV aberta, estão no canal 2, 4, 6, 8, 10, Sim. Então a TV Justiça estava no 53, difícil até chegar, né? E é o que ele fala mesmo, assim, agora ela está pertinho ali, no mesmo grupo das principais, né, TVs abertas, então facilita realmente. Fácil de memorizar, inclusive. Canal 1, exatamente. Isso vai ao encontro daquela proposta do ministro, né, de cada vez mais transmitir uma informação simplificada, até porque essa é a missão da TV Justiça, é traduzir ainda mais esses julgamentos, né, que já tendem a ser julgamentos hoje em dia mais explicativos, de acordo com essa proposta do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, e você poder aí ter mais essa facilidade, né, e com essa proximidade das grandes emissoras, haverá realmente aí a possibilidade de que o cidadão busque mais informações sobre o Poder Judiciário e saiba também o que acontece aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, né, como é que é o dia a dia, os direitos que estão sendo mais debatidos, quais são os impactos das decisões do Supremo em relação a toda a sociedade. Lembrando que o Brasil deve ser, acho que o único país, se não um dos poucos, que tem transmissão ao vivo das sessões da Suprema Corte. Integralmente. Então, assim, vamos transparência, é informação. Outros países não têm essa possibilidade de acompanhar ao vivo, e a gente vê alguns julgamentos que acontecem, que a gente vai vendo lá no YouTube, por exemplo, a audiência aumenta bastante, então há o interesse, e aí você levando e facilitando o acesso das pessoas à TV Justiça, claro, isso aqui em Brasília, mas, né, é um primeiro passo. Vamos levar essa informação de qualidade, séria, correta, para que mais pessoas tenham acesso a isso. É bem legal. É isso. Então, a partir do dia 3, essa mudança, Justiça, TV Justiça, Canal 1. Vamos falar de plenário, gente? Vamos lá. Bom, na quarta-feira, o plenário julgou aquele recurso extraordinário em que se discutia, me corrijam se é isso, se numa união estável homoafetiva, quando uma das companheiras engravidar por inseminação, a outra tem direito à licença maternidade. Essa era a discussão, não era isso? Isso, é a mãe não gestante. Na verdade, a questão da inseminação artificial não está na tese, não acabou sendo conclusivo para o caso. Ou seja, há outras formas que uma mulher pode engravidar, mesmo numa relação estável com com outra mulher, isso não está fora da tese. Entendi, tá? Então, englobado. Assim, isso, porque o caso concreto tratava realmente de a situação específica. Artificial, inclusive, que a mãe que não gestou, ela acabou doando o óvulo, né? Que foi exatamente, doando o óvulo fecundado, e ele foi gerado na companheira. Então, por isso que a discussão do caso concreto tratava dessa inseminação. E o que ficou decidido? O que ficou decidido é que a mãe não gestante, numa reunião afetiva estável, tem direito
a licença maternidade. Exatamente. Foi uma decisão unânime. Nesse ponto unânime. Agora, o que os ministros disseram é que se a outra mãe tiver usufruído desse benefício da licença maternidade, sim, aí essa mãe não gestante tem direito a um período igual, né, ao da licença paternidade. Exatamente. Tá? Essa foi a decisão. Isso aqui vale como tese para outros casos. Por falar em tese, eu separei a tese, o ministro Fux até que falou em plenário. Vamos acompanhar? Vamos sim. A mãe servidora ou trabalhadora não gestante, união afetiva, tem direito ao gozo de licença maternidade. Ponto. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Exatamente o que você falou. Exatamente. Claríssimo. Isso ficou definido, né? Vários interesses envolvidos, inclusive, aí, né? O princípio da isonomia, da igualdade, a sociedade tem como a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A questão é que, atualmente, nós temos diversas formas de família. E esse vínculo, ele é muito mais afetuoso, né? E isso fez com que o conceito de família atual, ele seja, na verdade, seja definido a partir de laços afetivos, e não apenas com base naquela figura, antigamente, né? Daquela configuração tradicional de homem, mulher, né? União indissolúvel. Então, nós temos aí mais uma garantia da comunidade LGBTQIAPN+. Essa sigla é difícil. É difícil, né? Exatamente. Mas um reconhecimento, né, de que a criança, independentemente do tipo de relação, seja ela uma relação homoafetiva, um casamento homoafetivo, ela também precisa de proteção. São mães que também estão... nós temos mães em ambos as situações e temos crianças que precisam desse contato inicial com a família, né? Então, levando em consideração o próprio direito social à maternidade, o direito à primeira infância, toda a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de dar uma decisão que possa privilegiar o melhor interesse do menor, o Supremo Tribunal Federal entendeu desta forma, exatamente porque, em outros casos, como, por exemplo, no caso da licença adotante, a mãe também não gestou. Não houve ali todas as transformações físicas naturais de uma gravidez. No entanto, o Supremo também considerou ali a impossibilidade de você tratar de forma diferente situações em que um novo membro da família, né, é ali inserido no lar, e ele precisa, de fato, de um tratamento, de todos ali precisam se adaptar. Né? Já teve caso de pai que adotou sozinho e teve a licença maternidade porque ele ia cuidar sozinho. Família monoparental, monoparental, exatamente. E aí, assim, esses aspectos todos foram considerados, né, da questão desse vínculo materno, da importância desse vínculo materno para até a formação mesmo daquele ser humano que acaba de chegar ao mundo. E também eles ponderaram aspectos previdenciários, a gente sabe que essa foi a posição que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, e para não ter aí uma oneração, sem uma despesa prévia, né, destinada... Sem dizer de onde vai sair da onde vai sair, claro. Né, a questão da fonte de custeio, o Supremo Tribunal Federal, então, entendeu que a mãe não gestante, em união estável homoafetiva, ela tem direito à licença maternidade. Caso a companheira já tenha tirado essa licença, ela também terá direito a uma licença que vai ser análoga à licença paternidade. No entanto, a gente sabe que há aí existe a possibilidade, o Supremo já determinou dentro de 18 meses que o Congresso Nacional faça aí, promova, né, a legislação no que diz respeito à regulamentação da paternidade, que hoje em dia é de 5 dias, a gente sabe, mas que há uma grande demanda social, claro, no sentido de que esse prazo seja ampliado para que realmente possa atender todas as demandas que são iguais entre pais e mães, entre mães, esse laço entre pais. É necessário ser criado, né, claro, né, dentro da família. E o que eu achei interessante da decisão, Ale, porque no caso concreto, a mãe era uma trabalhadora autônoma, que não poderia gozar de licença maternidade. Exatamente. E aí você teria 2 mães, porque a outra é não gestante. Aí você teria 2 mães e nenhuma tirando licença maternidade, para ficar um período maior com o filho, né, criar esse momento de vínculo, enfim, se for o caso de fazer, né, tratamento
com criança, se for necessário, enfim. Não vai ter uma mãe ali sempre. Então, no caso concreto, foi muito interessante por isso. Uma não tirou e a outra é não gestante, não teria direito. Cadê a licença? Cadê a licença? E tanto que a Justiça já tinha dado, o município, né, recorreu ao Supremo e, ou seja, elas ganharam garantiu. em todas as instâncias. Todas as instâncias. Em todas as instâncias, porque o recurso era do município de São Bernardo, né? Do Campo. Lá de São Paulo. Exatamente. É isso, gente. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Vamos falar de pauta verde, né? Bom, Mauro, acho importante, Gi, a gente explicar que o julgamento, na verdade, são 5 ações em questão, né, nesse pacote verde, não é isso? Esse pacote que está em julgamento, vamos dizer assim, são 5 ações, né? Dividida em 2 subpacotes, dois blocos, né? Um da ministra Carmen, exato, e o outro do ministro André Mendonça. O da ministra Carmen já começou e já finalizou o julgamento. Sim. São ações ligadas à Amazônia, especificamente a desmatamento na Amazônia. Isso. Esse já o julgamento foi retomado agora essa semana e foi concluído. Vamos falar um pouquinho desse? Vamos então, falar. a gente joga para o outro. Fazem outro pauta mini da pacote. chamada pauta verde, né? Que é um conjunto de isso. 6 ações. Então, essas 2 foram julgadas. Aí nós temos mais 3 ações que estão em andamento, o julgamento, e temos mais uma que ainda vai ficar para ser julgada posteriormente. Entendi. Então, vamos falar um pouquinho dessa aqui, em que a ministra Carmen foi a relatora. Eu acho que vale a gente contextualizar que em 2022, a gente chegou a falar isso no último episódio, ou no anterior, não me lembro, que ela proferiu um voto e depois ela atualizou, fez uma atualização do voto, não foi isso? Isso. No começo do julgamento, né, porque essa ação foi ajuizada lá em 2010, essas ações ajuizadas no período de 2020 a 2021, governo passado, quando se alegava que houve um desmonte, né, na proteção ao meio ambiente, né, se abandonou realmente um projeto de conservação, de preservação. É o que se alega, inclusive, nessas ações todas, né? E aí, no caso aqui específico da Amazônia, que são essas 2 ações que foram julgadas e são da relatoria da ministra Carmen Lúcia, se alegava isso. Houve um desmonte, né? Acabou a proteção ambiental. E assim, até a Gi vai explicar isso, mas é um tema muito simples, porque artigo 225 da Constituição é claro e límpido: proteção do meio ambiente, dever do poder público, principalmente, claro, cabe todos nós, mas o poder público tem que conservar, preservar, ter projetos e tudo. Então, assim, nesse ponto, o desrespeito à Constituição foi direto, claro. Foi verificado abandono, omissão, tudo isso. Exatamente. Tanto que, no voto da ministra, ela lá atrás dizia, quando estava, né, ainda no governo anterior, ela falou: existe um estado de coisas inconstitucional. Porque isso é alegado nas ações, apesar de eu não ter localizado esse pedido nas ações, mas isso é alegado lá, que haveria um estado de coisa inconstitucional. Tanto o tamanho o desmonte que se fez, né? Se abandonou realmente qualquer política de meio ambiente, é o que se diz na decisão e o que a ministra constatou. No retorno agora do julgamento, já num próximo governo, em que os planos voltaram, foram retomados, na verdade, a ministra diz: olha, ainda existe um estado de coisas inconstitucional, ainda não se resolveu o problema, mas se está num momento de reconstitucionalização. Ela meio que inventa a palavra, ela meio que cria essa palavra. Está no caminho, é isso? Há uma melhora gradual. Exatamente, mas para ela ainda se deve reconhecer que há um estado inconstitucional. Nesse único ponto no voto dela, e ela ficou vencida. Porque os ministros entenderam por bem não declarar mais um estado. Não existe, na verdade, quer dizer, eles, né, ainda está-se reconstitucionalização, mas não se declara mais estado de coisa constitucional. Mas no restante, de vários foi pontos, voto, né, nos outros aspectos foi praticamente o voto da ministra Carmen Lúcia, né? E assim, todos concordam que havia um caos na proteção da Amazônia, desmatamento para todo lado, altos índices, e que na época em que a ação foi ajuizada, ainda estava no governo anterior, realmente a situação era de degradação ambiental. Acontece que esta ação tramitou no Supremo Tribunal Federal por alguns anos, e no momento em que ela foi julgada, inclusive a própria ministra Carmen Lúcia reajustou o voto dela, falou: olha, recebi aqui diversas petições dos órgãos envolvidos com o enfrentamento dessa questão, e hoje em dia eu considero que esse estado de coisas, ele ainda é inconstitucional, mas ele já avançou.
Ou seja, há um processo de reconstitucionalização no sentido de você garantir efetivamente a proteção que está na Constituição Federal em relação ao meio ambiente. E aí, especificamente em relação à Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira, com mais de 5 milhões de quilômetros, né, aqui dentro da região do território brasileiro, foco de atenção internacional, onde se tem a maior floresta tropical do mundo e uma riqueza na biodiversidade. Então, ela entende, olha, realmente o plano, por exemplo, né, de controle ao desmatamento da Amazônia, ele avançou, já está na 5ª fase, foi retomado, algumas providências foram tomadas e precisam continuar sendo tomadas para que se restaure por completo esse estado constitucional. Né, porque lá atrás eles pararam esse plano, esse é o PP-CEDAN, né? O plano parou de ser executado. Então, né, houve esse desmonte, ela considerou que era um estado inconstitucional de coisa. Agora foi retomado o plano. Exatamente. Ele está de novo em ação, né? Está acontecendo de novo. Então, assim, estamos caminhando nesse ponto, então já, né? Por isso que a maioria dos ministros viu que não há mais um estado inconstitucional. Exatamente, mas muito a se fazer pela porque, frente. assim, o estado inconstitucional de coisas, né? Ele pressupõe alguns requisitos, e um deles é a violação massiva e reiterada de direitos fundamentais. No caso aqui seria direitos fundamentais ambientais, que é direito de todos, né? E também a indígenas moradores da floresta, né? A ministra fala uma isso. Uma série de questões, né? E, além desse aspecto, você precisa ter uma ação omissa reiterada dos órgãos, dos poderes públicos. E o que nós tivemos na prática, que foi, na verdade, o que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, é que esta ação, né? Esta inação e omissão do poder público, ela mudou a partir do momento em que houve a mudança do governo. De toda forma, os ministros deixaram muito claro que o respeito à Constituição, no que diz respeito aos aspectos ambientais, não deve variar de governo para governo, porque isso é uma política de Estado e não uma política de governo. E aí nós tivemos várias determinações a respeito disso. Outro aspecto importante é que os ministros, né, não reconheceram o estado de coisas inconstitucional por conta também desse aspecto de retomada e dos reflexos que isso poderia ter em relação ao Brasil, exatamente, na comunidade internacional, porque o Brasil já está aí, vai sediar a COP, ele preside ali a área do G20 relacionada ao meio ambiente, e que isso poderia surtir efeitos negativos até mesmo quanto aos produtos brasileiros. Então, eles levaram em consideração isso também. Nós tivemos alguns pontos muito importantes nessa decisão, como a possibilidade de abertura de créditos extraordinários. O que significa? Várias medidas foram determinadas pelos ministros, apresentação de relatórios, inclusive com submissão desses relatórios ao Observatório do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas, que é ligado ao Conselho Nacional de Justiça, mas que também vai ter o acompanhamento do núcleo específico de processos estruturais, que é do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ter a necessidade de ter esse acompanhamento. O que, na verdade, os ministros querem é que, assim, olha, essa situação pode e deve melhorar. Tanto é que deve ser reduzido o desmatamento em 70% até 2025. 2027. É 70%, Maurinho, ou foi 80%? Eles falaram uma taxa anual de 3.925 km quadrados. 80% nesse caso. 80% né? nesse caso. E também 100% até 2030 em relação às terras indígenas, né? O desmatamento em terras indígenas tem que ser zerado até 2030. E até 2027 nós temos que ter uma redução de desmatamento na região da Amazônia em 80%. Isso tudo faria parte desse plano, que no final das contas ficou determinado que a União, unidades competentes, tem que apresentar um plano, é isso? Esse plano que você falou anteriormente? A gente já tem o PP-CEDAN, mas isso não exclui outros planos. Sim. Né? E aí por isso que a gente lembrou a gente bem que tem que se reservar recursos para isso, né? Quando ele fala em abrir crédito extraordinário para esse plano ou para esses planos. E é o que ele fala, esse crédito não pode ser contingenciado, ele não pode ser bloqueado. Você criar, abrir, ok, fizemos aqui, liberamos dinheiro. Agora, mas vamos bloquear para dar esse dinheiro para outro que está faltando aqui. Não pode, abrir o crédito e é para usar nisso. Né? Uma coisa importante também é que esse não é o único plano que deve existir acerca da Amazônia, você pode ter outros. O importante é que essa área seja preservada, que seja, na verdade, e um ponto também que foi colocado, e é importante a gente mencionar,
mencionar aqui é quanto à postura do Supremo Tribunal Federal, porque eles mencionaram que como a Constituição Federal trouxe esse tema do meio ambiente ali no seu artigo 225, e é dever do Supremo Tribunal Federal fazer essa guarda da Constituição, né? O Supremo é o guardião da Constituição Federal. A partir do momento em que o Supremo é provocado a se manifestar sobre uma questão, ele vai, de fato, decidir à luz do texto constitucional. Então, ele não está falando quais são as políticas públicas que efetivamente devem ser tomadas, mas ele quer saber quais são e se essas políticas públicas, de fato, levam em conta o que o texto constitucional estabelece. O Executivo e o Legislativo que façam planos, Exatamente. Que façam leis, né, atendendo a esse artigo 225. Exatamente. Né? É isso, o Supremo não está determinando, não está legislando. Não está né, legislando. Por isso, inclusive, que esses demais poderes serão notificados, porque quando a gente fala de abertura de crédito extraordinário, a gente tem, para agora, a situação emergencial, a gente até permite, porque a lei orçamentária foi elaborada no ano anterior. Agora, para o próximo ano, que os parlamentares, que todos os envolvidos nessa elaboração, né, de orçamento, já tenham ideia de que o governo precisa cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, então, assim, já incluam isso sem que você também acabe deixando de amparar outros biomas, que isso também foi um ponto importante, né, da decisão. Todos os biomas devem ser preservados. Porque a Constituição, assim. Exatamente, a Constituição defende o meio ambiente, né, e não esse bioma ou aquele. E o outro grande bioma brasileiro está na próxima. Vamos que a gente vai. Mas é isso, então, no geral, isso. Determinaram que se façam, que siga esse plano e façam outros, libere esse dinheiro para isso, a fiscalização acontecendo, os órgãos envolvidos devem informar nos seus sites, né, nas suas mídias, o que está sendo feito, transparência no que está sendo feito, isso foi determinado. Um compromisso formal, né, no sentido de respeito ao meio ambiente, em especial à proteção da Amazônia legal, que é a Amazônia brasileira. É isso. Perfeito. Vamos para o outro bloco, então, do nosso pacotão aí, a nossa pauta verde. A gente falou, então, portanto, agora das 2 ações sob relatoria da ministra Carmen. Vamos falar das 3 ADPFs que estão sob relatoria do ministro André Mendonça. Qual que é a diferença básica? Esse julgamento, na verdade, foi retomado, mas não foi finalizado. Esse está em andamento. Sim, vamos lá. Retomado com o voto do ministro Flávio Dino. Antes, o ministro André Mendonça, que é relator, também relembrou um pouco do seu voto, fez, né, de pequenos ajustes no que ele já tinha apresentado como voto. A diferença é que esses 3 casos agora tratam de combate a incêndio e queimada no Pantanal e na Amazônia. Sim. Esse, então, é o foco da discussão, né? A outra era desmatamento na Amazônia, né? Preservação da Amazônia. Aqui é combate a incêndio, queimada, Pantanal e Amazônia. Amazônia também. Isso. E aí, retomado o julgamento com o voto do ministro Flávio Dino, como é que fica daqui para frente? O ministro André também determinou algumas ações que devem ser tomadas, assim, a gente deve ter notado alguma coisa a mais do que porque a gente são muitos detalhes, sim. Ele manda fazer uma coisa em 90 dias, ou ele fez em 15, o ministro Flávio falou em 120, assim, mas já há determinações no voto, nos 2 votos. O interessante é que eles, em alguns pontos, realmente houve uma divergência considerável. Mas quanto a essa questão de prazo, né, tem sido algo comum no plenário do Supremo Tribunal Federal, esse tipo de ajuste, né, decisão ali tomada por todos, complementada, né, um vem, complementa de uma forma, o outro ajusta daqui, e aí você tem uma decisão mais plural realmente, quando os ministros acabam aí considerando, o outro reavalia. Então, teve esses ajustamentos de prazos. Eles chegam ao meio termo, na verdade. Exatamente. Né? E aqui o ministro fala, né, em regulamentar o fundo social, previsto na lei do pré-sal, para que uma parte, né, seja destinada para esse combate, né, a mudanças climáticas, né, proteção de Pantanal e Amazônia. Então, ele fala para criar sistema de monitoramento. Mesma coisa, ele faz uma série de determinações no voto dele, o ministro Dino também já, em boa parte, acompanha, há uma pequena divergência aí que a Gi comentou, mas, então, assim, esse julgamento segue na semana que vem, né, com os demais ministros votando, e a ideia é essa, de construir. O ministro Barroso falou uma coisa nesse julgamento anterior, que assim, mais importante não é a velocidade, né, mas o seguir sempre adiante, no caminho, estar no caminho certo, né? Então, eles estão construindo uma decisão que né, de todos, do colegiado mesmo, né,
pensando realmente no melhor do meio ambiente, no caso, mas uma coisa factível, passando a responsabilidade, como a gente falou muito bem, que não é o Supremo que está legislando ou criando norma nem nada, não, mas dizendo, olha, a Constituição manda fazer isso, que se cumpra, perfeito o que você falou ali, se cumpra a Constituição manda fazer isso, façam isso. Que as políticas públicas sejam pautadas com base na Constituição. É isso. A previsão é que esse julgamento, então, seja retomado na semana que vem? Na quarta-feira, primeiro item da pauta. Agora, eu acho que vale a pena a gente destacar só 2 pontos que foram mais polêmicos. A questão do cadastro ambiental rural, que o ministro André Mendonça, ele entende que esse cadastro ele deve ser alimentado com os dados que já se tem e também com essa aplicação do pré-sal, né, do Fundo Social, que está previsto na lei de 2010. E o ministro Flávio Dino entende que essa parte do pré-sal, quem tem que, na verdade, decidir para onde vai, porque pode ir para saúde, educação, meio ambiente, é o Congresso Nacional. E em relação ao CAR, ele também, que é esse cadastro ambiental rural, ele entende que é muito difícil, né, porque envolve, inclusive, vários outros órgãos e que, a depender do prazo que seja fixado, vai ter uma decisão do Supremo que não vai ser passível, impossível de ser cumprida. Então, o ministro André Mendonça também determinou o plano de recuperação do Previfogo e alguns acréscimos no plano, no PP-SEDAM, até porque as ações têm muita semelhança, né? Sim, tem momentos que elas se tocam ali, né? Tratam do mesmo porque tema. Também tratam da Amazônia. Isso, da Amazônia. Então, eu acredito que esses são os principais pontos. André Mendonça ainda destaca a questão da regularização fundiária como um aspecto fundamental para realmente resolver a política ambiental nessa região. Ele considera que vários problemas, e aí acho que ele comenta tanto a Amazônia quanto o Pantanal, assim, essa regularização, a falta de uma regularização fundiária está na base de problemas como todos os crimes, garimpo ilegal, madeira, né, ilegal, tudo que se faz de ilegalidade, muito tem a ver com essa falta dessa regularização fundiária. E a falta de transparência também, né? Isso. Que a ideia dele é fazer uma sobreposição de dados. Você pega o cadastro ambiental rural, você pega os dados de desmatamento e pega as licenças de concessão de supressão da vegetação, confronta tudo para você verificar efetivamente aonde que está o problema. É um retrato muito bom. Tá certo. Então, a gente, adiantando o que vem por aí, esse é um dos pontos que a gente destaca para a semana que vem. O que mais? Exatamente. Na sequência da conclusão desse processo, fim da continuidade, o ministro Luiz Roberto Barroso fala que volta, então, à revisão da vida toda, aquele processo que trata da revisão da vida toda, bastante esperado também. Ele diz que não quer que esse processo fique parado, ele já entrou na pauta algumas vezes e não teve tempo de ser chamado. Então ele fala, terminado esse julgamento desses 3 processos, na sequência vem a revisão da vida toda. Sim. Você anotou mais alguma coisa? Anotei, tem muito processo, né? A gente sabe que às vezes não dá, mas é porque o ministro colocou assim, quarta, ele já deu uma lista de processos, os que não conseguirem, os que não forem apreciados, ficarão para a pauta do dia seguinte. Então, ao todo, a gente tem 15 itens na pauta, né? Além desses que foram mencionados, tem um relacionado a benefício previdenciário, tem também a relação de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e questão tributária. A gente tem ainda, além desses aspectos, a incidência de PIS e COFINS em locação de bens móveis e temos também a possibilidade ou não do Tribunal de Contas afastar determinados atos baseado em leis que o próprio Tribunal de Contas considera inconstitucional. Bom, tá aí, tá na nossa agenda. Se não for na semana que vem, vamos acompanhando. Vai chegando acompanhando. É isso, né, gente? Encerramos por aqui. Vou lembrar para todo mundo o nosso e-mail. Lembrando, a gente faz um tempinho que a gente abriu o e-mail, que anota aí, podcast@stf.jus.br, para receber suas perguntas, sugestões, suas críticas, dúvidas, né, gente? Estamos aqui para... estamos abertos aí nesse nosso canal de interação. Fora isso, a gente espera que você continue acompanhando aqui o nosso podcast no canal do STF no YouTube e também pelo Spotify. E o áudio disponível na sua plataforma preferida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui com a gente. Obrigado, até a próxima, continue com a gente. Até a próxima, eu vejo vocês na próxima semana.